Acho importante também você ter uma interação com o corpo diretivo do condomínio. Não no sentido de que vão fiscalizar, mas vão conhecer todas as fases e podem acompanhar o que está sendo feito e até sugerir. Muitas vezes nas ações definidas no plano diretor, elas só vão ser possíveis a partir das rotinas que se criam para verificação e acompanhamento daquilo que foi definido. Estamos de volta no programa de hoje. Estamos tratando sobre plano diretor para a gestão de condomínios, o guia definitivo para você aplicar na sua gestão. O primeiro bloco foi muito bom. Se você não assistiu, entra na descrição, clica e assista. Se você assistiu, bora comigo pro segundo. Estamos hoje com dois síndicos profissionais, dois síndicos 5 estrelas, Nilton Figueira Filho e Ricardo Montu. Nilton, começar com você. Eu falei no final do primeiro bloco, que eu falo em sala de aula, que poucos síndicos planejam, quase todos agem e quase nenhum monitora. Óbvio, quando eu falo quase nenhum, não estou generalizando, mas estou querendo ser enfático para mostrar que monitoramento é crucial. E não adianta você ter um planejamento maravilhoso, não adianta você fazer uma aplicação maravilhosa e abandonar, porque vai demorar um dia, uma semana, um ano, 2 anos, não sei quanto, depende do que a gente está falando, mas a coisa vai começar a se perder. E eu sempre digo que a hora que você monitora, você vai identificar possíveis falhas, e aí tem que ser replanejado, reimplantado e de novo monitorar, e também vai identificar possíveis melhorias. Então, que a gestão, que é o famoso PDCA, né, ela é constantemente planejamento, aplicação, monitoramento, identificação, planejamento. Queria que você falasse um pouco isso sobre o contexto do plano diretor. Método e processo. Eu uso essas duas palavras. Você colocar um planejamento no papel, fazemos. O acompanhamento, ele deve ser feito, sem dúvida, pelo síndico, dentro de todos os itens que estão no escopo, porém, você não pode prescindir de pessoas te acompanhando. Você não vai fazer isso sozinho. Nas coisas mais simples, você pode usar o teu zelador. Nas coisas mais complexas, você pode pedir a ajuda dos prestadores de serviço que estão envolvidos naquele plano. Uma modernização de elevador, uma modernização de fachada, uma reforma de fachada, coisa do tipo. Acho importante também você ter uma interação com o corpo diretivo do condomínio, tá? Não no sentido de que vão fiscalizar, mas vão conhecer todas as fases e podem acompanhar o que está sendo feito e até sugerir, tá? Mas imaginar que você vai fazer esse acompanhamento sozinho, esquece. Você não vai fazer isso, vai cair do cavalo. Acho que esse é um ponto importante. Queria que você depois falasse sobre ele, Ricardo, mas eu queria... Você usou uma palavra na primeira parte que talvez possa ter passado desapercebido por algumas pessoas que estão nos assistindo, mas você usou a palavra checklist, né? Hoje em dia as pessoas tentam romantizar e deixar bonita essa palavra e falar termos em inglês, mas o checklist é algo... Eu falo em sala de aula, é algo tão rico. Você pode usar o checklist e até hoje você tem aplicativos, sistemas que te ajudam a fazer o checklist. Planilha Excel tem isso. Mas pode ser feito no Excel, com fórmulas, né? Então, a importância do checklist, e aí agregando ao que o Nilton falou, um checklist para você como síndico, mas um checklist para o gerente predial, um checklist para o porteiro que está ali na ponta, um checklist para o faxineiro,
para saber onde ele está indo. Então, a importância do velho e bom checklist, que hoje é falado em termos ingleses muitas vezes, com muita pompa, mas que não deixa de ser o bom e velho checklist. Sim, sim. É isso mesmo. E tem muito a ver com o controle, né? A questão do controle. O acompanhamento daquilo que consta do plano diretor, e as revisões que são necessárias, muitas vezes nas ações definidas no plano diretor, elas só vão ser possíveis a partir das rotinas que se criam para verificação e acompanhamento daquilo que foi definido e aprovado, muitas vezes em assembleia, né? É importante que o plano diretor seja também levado à assembleia para que todos tomem conhecimento daquele plano. Obviamente, vai depender muito do contexto do condomínio, se aquele é o momento adequado de se fazer isso ou não, porque até mesmo a implantação de um plano diretor precisa ser estratégica, né, para que ele seja bem compreendido e bem aceito pelas pessoas que compõem o condomínio. E você? Vai lá, deixa seu like, põe seu comentário, e quando você colocar seu comentário vai aparecer o botão hypar. Clica nele. Pra gente é muito importante. É um pedido que eu tô te fazendo. Eu quero chegar em 100 mil inscritos ainda esse ano e você é crucial para isso. Então, faz as 3 coisas. Like, comentáriozinho e hypa. Pra gente é muito importante. E a gente tem um extra contando para vocês, nossos convidados contando para vocês lá nas plataformas de podcast ou no Instagram da Conde TV. Cases exclusivos para vocês. E você pode assistir a gente e ouvir a gente nas plataformas de podcast. E aqui no YouTube são mais de 2.500 vídeos, mais de 14 vídeos semanais para você se manter informado e para a gente melhorar esse segmento condominial como um todo. Newton, cronograma, né? Eu acho que esse é um outro ponto de alinhamento de expectativa. Porque aí vem o Newton no condomínio, faz um plano diretor maravilhoso, e aí tem lá o que vai ser feito dentro do condomínio. Ele apresenta no dia seguinte, cadê, Newton? Não foi feito ainda. Pô, mas isso aqui não é um planejamento, não vai ser feito tudo amanhã. Então, às vezes, o síndico comete a falha de não apresentar cronograma dos planejamentos futuros. Então, tem coisas que você falou na primeira resposta sua, você falou curto, médio e longo prazo. Então, estipular ali prazos, né? Então, tem coisas que você vai fazer em 30 dias, tem coisas que você vai fazer em 180 dias, tem coisas que talvez você vai fazer em 300 dias. A importância de você colocar a expectativa dentro de uma cronograma. Talvez as pessoas tenham essa dificuldade pelo medo da cobrança, né? E vou colocar 30 dias, e se não acontecer? Aí vai a tua experiência em fazer um cronograma compatível, conversando com os fornecedores, conversando com os funcionários, conversando com os prestadores de serviço, e coloca o curto, médio e longo prazo. E assume que você vai ter que responder sobre aqueles prazos. É muito mais lógico você justificar um determinado atraso de uma maneira técnica, coerente, do que omitir ou não dar satisfação por que aquele prazo não está sendo cumprido. Os moradores querem, os condôminos querem ter essa previsibilidade no tempo. Eu sei que vai ser feito, vai demorar. Por que vai demorar? Porque foi explicado em assembleia que você tem prioridades de curto prazo, que normalmente são as manutenções, né, que estão mais ou menos dentro de um fluxo de caixa, você não impacta muito o teu caixa, e coisas de médio e longo prazo possivelmente vão exigir um rateio ou você colocar num fluxo de caixa pagamentos mensais, prevendo que você, no futuro, vai fazer uma reforma de fachada, vai fazer uma modernização de elevadores. Mas, resumindo, tem que ter cronograma e cronograma detalhado com prazos. Da mesma forma que nós cobramos prazos, nós também precisamos ser cobrados por prazos e justificar esses prazos. Não vejo problema nenhum em fazer dessa forma.
Perfeito. Ricardo, a questão do plano diretor como plataforma de candidatura dentro de uma assembleia. Explico. Muita gente vai concorrer e às vezes o síndico tem 5 minutos ali, 10 minutos para falar e são vários síndicos, 3, 5, 10 síndicos. E aí vem um e fala assim, eu vou diminuir o condomínio em 10%. Com base em quê? O cara nem conhece. Eu vou melhorar a segurança do condomínio. O cara nem conhece a segurança do condomínio. Então vira o populista, né? Vira um governante. A partir do momento que você mostra o seu plano, como você trabalha com o plano diretor, o que você vai levantar, que partes que você vai planejar, eu acredito que é algo muito mais embasado e que serve também até numa plataforma de apresentação de venda para você ser eleito dentro de um condomínio. Queria saber se você concorda, se você faz um pouco dessa forma. Eu concordo, é essencial mostrar uma capacidade de planejamento não só informal, mas também que ela possa ser formalizada e documentada para o condomínio, até para você apresentar para o corpo diretivo, apresentar em uma assembleia. Nós trabalhamos dessa forma. Agora, no momento da apresentação, o bom síndico, apesar de ser um documento, plano diretor ser um documento formal, o bom síndico ele já tem isso incutido na própria atuação e ele demonstra, através da sua explanação e da sua maneira de atuar, que ele já a prática dele já é o próprio plano diretor em ação, né? Porque nem todo condomínio você consegue aplicar logo de imediato um plano diretor. Você leva algum tempo para se inteirar de toda a dinâmica e muitas vezes esse documento não é nem bem aceito inicialmente por questões políticas dentro do condomínio, né? Mas é importante você, já na sua própria atuação, demonstrar que a sua dinâmica, né, que a sua plataforma de operação coincide justamente com as etapas do plano diretor, né? Desde lá do planejamento estratégico de definição, que também se aplica, a definição de missão, valores, né, visão do condomínio, isso se aplica fortemente para o condomínio, né? Análise de ambiente, análise SWOT, você consegue aplicar uma matriz SWOT dentro do aspecto do condomínio, né? Identificar forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, tudo isso é o preparatório para você entrar com a aplicação e com a execução de um plano diretor, né? Levaria bastante tempo para a gente entrar nesses meandros, mas como aqui a ideia é um passo a passo, eu diria, como eu falei no início, que o planejamento estratégico, identificação da visão, missão, valores do condomínio, identificação do ambiente interno e externo e aplicação de uma análise SWOT seria o passo a passo inicial para você preparar a estrutura para a execução de um plano diretor. Porque o planejamento estratégico é o quê? É a definição de onde você quer chegar, né? É a ferramenta que vai dizer onde você quer chegar de maneira ampla. E o plano diretor é o mapa de como chegar, o que é que você tem que fazer para chegar naquele objetivo. Então, é bastante intensa. E começar uma gestão com promessa, sem conhecimento, é caminho certo para o fracasso. Não tem como, você não conhece. Como é que você vai prometer que você vai reduzir condomínio? Mesma coisa que você vai numa revenda de carro, a pessoa fala, olha, esse carro faz 40 quilômetros com litro. Ele não sabe como é que você dirige, ele não sabe aonde que você anda. Então, eu acho terrível isso e acho triste alguém imaginar e acreditar nessa situação. Assina embaixo. Mas para quem não quer, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Aí ele pega qualquer caminho. E acreditar em palavras aceitam tudo, né? Tudo bem, eu sei voar, eu pulo aqui, voo, saio. Todo mundo quer redução de custo. Nós queremos na nossa vida pessoal. Num condomínio, é a primeira coisa, mas não é assim. Calma. Tem prioridades. Existem prioridades. O que vocês querem? Vocês querem reduzir o custo ou vocês querem o risco de um elevador? Vocês querem o risco de uma... Vocês decidem. Quero saber a opinião do nosso síndico grego, Demetrios Makedenopoulos, o olhar do síndico, o olho na tela. Plano diretor para condomínios.
Você já parou para pensar que o seu condomínio, assim como uma cidade, também precisa de um plano diretor? O plano diretor condominial é uma ferramenta estratégica que organiza, projeta e dá rumo à vida em comunidade. Ele define prioridades de curto, médio e longo prazo, como manutenção predial, investimentos em acessibilidade, sustentabilidade, segurança, comunicação e convivência. Sem ele, o síndico vira bombeiro, só apaga incêndio. Com ele, vira gestor de verdade. E aqui vai um recado: condomínio que só reage a problemas gasta mais e vive em constante tensão. Já o que planeja economiza, valoriza os imóveis e melhora a qualidade de vida de todos. Síndico que se respeita precisa sair do improviso, faça um diagnóstico, ouça os moradores e trace metas claras. Com um plano bem feito, até aquela obra que parecia impossível se torna viável. E você, já começou o seu? Mas atenção, hein? Elaborar um plano diretor não é simples nem barato. Cuidado para não vender algo que depois você não poderá entregar. E só para deixar registrado, se o seu condomínio ainda vive no modo deixa a vida me levar, o problema não é só falta de dinheiro, é a falta de visão. Vejo você no próximo programa. Ricardo, Newton, muito obrigado. Prazer ter vocês aqui com a gente e voltem sempre. Agradeço o convite. Ricardo, prazer em te conhecer. Ricardo, nosso manager aqui. E fico à disposição para outras intervenções junto com a Gábia. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Um prazer estar com você aqui, Newton, também, nesse assunto riquíssimo. E espero poder estar com vocês aqui sempre. Não vai demorar tanto como da outra vez. Tá bom, obrigado. E você, temos um encontro marcado semana que vem com mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio, dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.